Números do PIB e CAGED no Brasil e, claro, a extensão do conflito no Oriente Médio. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 4/3/2026. Sejam bem-vindos, por aqui Max Braga, bora lá. Temos bastante coisa para dizer. Vamos começar por Brasil. Os dados, então, do PIB finalmente estão conosco. O quarto trimestre confirmou o ritmo moderado de crescimento da economia. O número veio só com 0,1% na comparação trimestral de alta, né? Ficou em linha ali com as projeções, né? Após estabilidade também no trimestre anterior. Então, já está de lado ali desde o trimestre anterior, né? E na comparação anual, o crescimento foi de 1,8%. Tá? Também em linha com as expectativas de mercado, ou seja, está precificado. Com isso, o PIB brasileiro então cresceu 2,3% em 2025, totalizando 12,7 trilhões de reais, com destaque para a forte expansão do agronegócio, sempre o agronegócio, e o crescimento mais moderado da indústria de serviços, né, que é a indústria a mais forte indústria no Brasil é a de serviços, tirando o agro, né, claro. Ainda no cenário doméstico aqui, Brasil, os números do CAGED também registraram uma criação líquida de vagas de 112 mil vagas de emprego formais em janeiro e ficou acima da projeção, que era de 90 mil vagas. Esse dado ele reforça também ali a resiliência do mercado de trabalho, tá? No início do ano, e isso sustenta parcialmente o consumo das famílias, né? A gente sabe que tem outros fatores no consumo das famílias, como benefícios sociais, etc., mas esses números também sustentam ali parte desse consumo. Quarta-feira a gente tem muitos outros dados aí relevantes, né? Claro que não vou me ater a eles agora, vou passar por eles conforme a divulgação, mas na zona do euro tem vários PMIs, temos bastante coisa para ser informada, né? Também nos Estados Unidos, relatório ADP de empregos privados nos Estados Unidos, enfim, tem uma série de dados. Mas os mercados ontem acionários, que começaram o dia lá nos Estados Unidos com uma queda, perdão, bem forte, terminaram ali não tão assim, né? Foi um dia de queda, mas não foi muito representativo, como em outras geografias que a gente vai ver. Os principais índices, então, encerraram da seguinte maneira: Dow Jones 0,83% de queda, S&P 0,94% e Nasdaq 1,02%. Aqui no Brasil o negócio foi mais firme. A queda do Ibovespa foi de 3,28%, encerrando aos 183.105 pontos. Tá? E aí, claro, na parte dos dados, é isso, e vamos ver, então, vamos ver, né? Vamos não, vamos ver como que começa o dia de hoje, claro, de novo, né? Sempre dando aquele disclaimer aqui. Tá muito volátil, a coisa abre de um jeito, fecha de outro. A questão agora é acompanhar ponto a ponto, tá? Bom, índices futuros operam em baixa novamente agora nessa quarta-feira, pressionados pela escalada dos conflitos no Irã, e isso intensificou aí a aversão a risco nos mercados globais. Houveram mais ataques conjuntos, né, dos Estados Unidos e de Israel contra Irã, e todo esse conflito ele ameaça, né, provocar um choque inflacionário, mais um choque inflacionário depois da pandemia na economia mundial, assim por se dizer. Tudo isso está girando agora em cima da elevação do custo do petróleo, tá? E também não há ainda nenhuma previsão clara de como ou quando que esse conflito terminará. O que aumenta também as possibilidades de consequências que não são previsíveis. Tá? Os desdobramentos da região continuam acontecendo. Israel realizou uma nova série de ataques, né, bombardeiros contra Teherã,
enquanto o Irã lançou mísseis contra o Catar, Bahrein e Omã. Catar e Iraque interromperam a produção de importantes instalações de energia, vulgo petróleo, gás, etc., que aumentam inclusive a preocupação com a oferta global. Fora que ainda tem toda aquela questão do Estreito de Hormuz, eu já falo sobre isso quando for falar sobre o petróleo. Na agenda econômica dos Estados Unidos tem dados importantes que eles estão esperando, então, relatório ADP, já falei, PMI inclusive, e os mercados agora, nesse momento, operam em queda, mas não uma queda assim muito acentuada, pelo menos nos Estados Unidos. Dow Jones futuro 0,39, S&P futuro 0,37 e Nasdaq futuro 0,50, tudo negativo, claro. Já os mercados na Ásia ontem para a gente, né, para eles hoje, fecharam em baixa. O destaque para o índice da Coreia do Sul, o KOSPI, despencou 12%, a maior queda, sua pior queda diária, tá? Enfim, é isso. E os investidores da região também estão acompanhando ali uma reunião parlamentar anual de formadores de política na China, então que começa hoje, né? Isso ainda hoje para nós, para eles, enfim, o horário é diferente. A atividade da China também registrou queda em fevereiro. Os fabricantes interromperam a produção e os embarques, né, claro, de mercadorias por causa do feriado prolongado lá no Ano Novo Lunar. E com isso o PMI manufatureiro da China, evidentemente, caiu para 49, abaixo da linha dos 50, entrando ali em contração, tá? Os números então das bolsas ficaram: Xangai 0,98 queda, Japão 3,61, um pouco mais forte, queda também. Hong Kong, Hang Seng, né, 2,01 também de queda, Índia 1,75 também queda e Austrália 1,94 também de queda. Então foi um dia bem difícil também nas bolsas asiáticas. Na Europa, os mercados hoje eles operam em alta, mesmo com a continuidade dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã durante a noite, tá? Enquanto os países ocidentais tentam ali organizar voos para retirar os seus cidadãos né, da região. E então o estoque 600 agora opera todo mundo, menos a Itália aqui que está no sinalzinho negativo, mas 0 a 0, tá? Já falo Itália 0,01 negativo, praticamente 0 a 0. O resto tudo positivo. Estoque 600 0,40, Alemanha 0,42, Reino Unido 0,04 e França 0,19, ok? E as commodities, então, né, o preço do petróleo, claro, continuam em alta, ampliando os ganhos, inclusive, dos últimos dias. Os operadores avaliam o plano dos Estados Unidos para assegurar a escolta de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. Eu li ontem uma notícia sobre, eu não lembro aonde agora, tanta coisa que a gente lê durante o dia, principalmente nesses momentos, do Trump dizendo algo sobre, né, da Marinha posicionar ali para fazer a escolta desses petroleiros, né? O Estreito de Hormuz agora, nesse momento, está paralisado. Por lá passam ali, quiçá, mais de 20% do petróleo mundial, tá? As cotações do minério de ferro continuam em alta, né? Fecharam em leve alta ali na China. Operadores agindo com cautela também antes da reunião parlamentar anual, que eu já falei sobre isso, né, agora. E o petróleo, então, o Brent, que é a referência para a Petrobras, 2,71 de alta, cotado a 83 dólares e 16 centavos o barril. E o minério de ferro lá em Dalian, na China, fechou 0,40% de alta. O Bitcoin teve ali uma bastante volatilidade. Eu vi ele ontem rodando ali abaixo dos 63 mil dólares e nesse momento está operando com 5,54% de alta. Cotado o último aqui é os 71.123 dólares a unidade. Então tudo está muito volátil nesse momento, tá, pessoal? O momento agora é de fazer
alguma coisa, pode ser também não fazer nada, mas analisar as posições, dar uma olhada certinho, entender o que está em jogo, né, que no caso é uma incerteza muito grande em relação ao que vai acontecer nas próximas semanas. E quem sabe, né, para aquelas pessoas que têm mais apetite, aproveitar algumas oportunidades que estão surgindo, sim, boas inclusive, e para aqueles que são mais céticos, têm mais temor, talvez desfazer algumas posições e ficar líquido, ficar ali com dinheiro imediato, né, pronto ali para algum resgate, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixe seu like, comenta aqui comigo se você tiver alguma dúvida, alguma notícia que você viu durante o dia, joga para mim na caixinha de comentários que eu respondo aqui para você, tá bom? Quem quiser fazer parte também da comunidade no WhatsApp para receber aí notícias, se inscreve aqui, ó, escaneando esse QR Code e entrando no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Tchau.